Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV, canal 9 digital e 96 analógico. E para todo o Brasil pelo site www.redeecotv.com.br. E nesta quinta-feira nós vamos ter um assunto muito interessante. Aliás, como é todas as quintas-feiras, como são todas as quintas-feiras, né? Mas eu já vou falar do tema hoje do nosso programa. Antes eu quero mandar um grande abraço para o nosso delegado seccional aqui da cidade de Santo André, doutor Ângelo Isola. Eu quero agradecer o carinho e a gentileza que ele me recebeu no seu gabinete. Mandar um abraço a toda a nossa Polícia Civil aqui da cidade de Santo André, pelo trabalho que vem desempenhando, a todos os delegados, funcionários. Eu costumo sempre dizer que a nossa polícia é a melhor do mundo, pela infraestrutura que tem e pela forma que atua, com dedicação e competência. Então, na pessoa do delegado seccional, um grande abraço, doutor Ângelo Isola, e parabéns pela sua carreira e pela sua nova empreitada aqui na nossa cidade. Quero também mandar um abraço ao Tony Duarte, do programa Eco Debates, é o meu amigo, meu grande apresentador, também aqui da Rede Eco TV, a jornalista Vivi Leiso, que logo teremos novidades, vai estar estreando aqui o grande jornal da Rede Eco TV. Aliás, eu sou comentarista, recebi um convite que eu fiquei muito feliz por este convite. Eu vou estar sendo comentarista deste jornal quando assim os meus colegas me convidarem. Nesta noite lá no programa do Tony Duarte, no Eco Debates, eu vou estar falando um comentário de assuntos interessantes. Terminando o programa, às 11 horas começa o Eco Debate. Eu quero que você continue. E nessa noite eu estou com um convidado muito especial. O tema hoje é desaposentação. Mas o que é isso? Parece que aquele que está aposentado pode fazer a desaposentadoria dele, algo semelhante. Eu tenho que falar com um especialista. Eu vou conversar com ele, doutor Paulo Silas de Oliveira. Ele é advogado, especialista em direito previdenciário. Ele é conselheiro da Ordem dos Advogados da Seccional São Paulo. Ele é da cidade aqui de Santo André e representa todo o estado de São Paulo também como conselheiro. Nós vamos falar também, além dessa desaposentação, que aliás teve uma decisão a respeito desse tema, porque ele é o expert no assunto, não é verdade? Mas ele também vai falar a respeito da Ordem dos Advogados. Vamos falar a respeito do que faz um conselheiro, qual é a função de um conselheiro. Ele representa exatamente o nosso presidente da Seccional São Paulo. Mas eu já vou fazer uma pergunta no ar aqui para ele. Por que nós votamos para o presidente da Ordem dos Advogados de cada cidade, os advogados, e não podemos votar no presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional? Isso ele vai responder. Eu preciso entender isso. A Ordem Nacional dos Advogados. Se nosso sistema é presidencialista, quem vai responder é o conselheiro, não é verdade? Não saia daí. Eu quero a sua pergunta no 2379-4733. Faça a sua pergunta para ele, o Dr. Paulo, a respeito de aposentadoria. Vamos falar sobre essa desaposentação. É muito interessante. Ligue 2379-4733. E obrigado por você estar comigo. Silas, obrigado pela sua presença no meu programa, doutor Cristiano, para você. Muito obrigado, eu que agradeço a honra de estar novamente aqui no seu prestigiado programa, elucidando as dúvidas dos nossos telespectadores. Boa noite a todos, nossos telespectadores também. Silas, na minha chamada, hoje o tema, nós vamos falar no segundo bloco a respeito da ordem que você representa, é um conselheiro, não somente você, nós vamos falar isso, qual é a função do conselheiro da Ordem dos Advogados, mas o tema é desaposentação. Aliás, um tema muito debatido, houve uma decisão agora no STF, agora à tarde, uma decisão muito fresquinha, que assim nós podemos dizer. Agora, eu gostaria que você falasse para o meu telespectador que está nos assistindo de uma forma simples, o que é a desaposentação? Então, doutor Cristiano, telespectador, é um termo um pouco não muito apropriado, mas é o termo que os doutrinadores utilizam, né? O que é o Instituto da Desaposentação? O Instituto da Desaposentação nada mais é daquele segurado que aposenta e continua
continua o seu trabalho. Então, ele continua recolhendo as contribuições, vertendo as contribuições ao INSS. E o que ele tem de benefício? Ele não tem nenhum outro benefício. Ele não tem nenhum outro benefício. Não sei se os telespectadores mais antigos vão lembrar que há tempos a pessoa que aposentava e continuava trabalhando, quando parasse, ele tinha o pecúlio. Ele recolhia o pecúlio. Isso, uma lei de 95 acabou com o pecúlio e de lá para cá você verte as suas contribuições. Você é aposentado, continua trabalhando, recolhendo ao INSS, né? E não tem nenhum benefício. Então, o que acontece? O que é o Instituto da Desaposentação? Você aposenta por tempo de contribuição, tem a influência do fator previdenciário, aquele fator que determina quando você é muito novo, tem pouco tempo, tem uma sobrevida ainda muito longa, o INSS, então, aplica o fator previdenciário e diminui muito o benefício da aposentadoria. Entendi. Você continua trabalhando e daqui 10 anos se você desaposentasse daquela aposentadoria que você aposentou e novamente aposentasse com essas novas contribuições... Pode fazer essa opção pela maior contribuição? Pela maior contribuição, você sairia então, você renunciaria àquela antiga aposentadoria, não é? E aposentar por um benefício mais vantajoso. Então a desaposentação, ela é válida para quem aposentou e continua trabalhando, continua contribuindo para o INSS. Então essa pergunta até para que os telespectadores que estão em casa possam entender, quem tem direito efetivamente então? Então, somente aqueles que aposentaram e continuam trabalhando. Porque, doutor Cristiano, você há de convir que a nossa aposentadoria não é uma aposentadoria boa. As pessoas costumam, necessitam continuar trabalhando para sustentar a sua família, para o bem da sua família, para não cair, né, o seu padrão de vida. Então, hoje a maior aposentadoria que existe, qual é o valor? 3 mil? Então, a menor é um salário mínimo e a maior aposentadoria, o teto da Previdência hoje, é R$ 4.159. Tá, vamos lá então. Para que o cidadão, ele possa chegar nesse teto, qual é a média de contribuição que ele tem que fazer? Qual é o período para ele poder chegar a esse teto máximo? Essa pergunta é muito importante que você faça, porque a legislação mudou de uns tempos para cá e muitos dos segurados não atinaram para isso. Ou seja, antes de 94, né, as pessoas que aposentavam, elas eram uma média dos 36 últimos salários de contribuição. Então, era muito comum as pessoas contribuírem sempre para o mínimo, com o mínimo, e quando fosse aposentar, nas 36 últimas, ele contribuía com o máximo. Acelerava. Isso não é mais possível. O INSS, a partir da Lei 8.213, que é a lei de benefícios do INSS, essa lei, ela mudou os cálculos. Os cálculos hoje são feitos da seguinte forma: você contribui uma vida e eles então utilizam 80% das suas maiores contribuições. Então, se você não dá mais para você fazer aquela aceleração no final. Eles desprezam 20% das menores contribuições e fazem o cálculo
com 80% das maiores contribuições. Então, você faz a pergunta, para aposentar com o teto, você deve contribuir pelo máximo. Ou seja, no caso hoje, R$ 4.159. Tá, dentro desse tema desaposentação, só me dá um minuto, eu quero a sua participação comigo. Ligue no 2379-4733. Eu estou conversando a respeito de desaposentação. A respeito também de aposentadoria, é óbvio, mas eu quero a sua ligação, faça a sua pergunta. Eu estou aqui com o Dr. Silas, ele é um expert no assunto. Silas, em questão da legislação, essa decisão que teve da desaposentação, aqui agora, hoje, na parte da tarde, não existia uma legislação especial, existia alguma coisa? Não, isso é importante também a gente ressaltar que sobre a desaposentação, eu espero que não ficou claro, ou Sim. seja, você continua contribuindo e aí você faz novamente os cálculos, e se aquele cálculo for mais vantajoso, você desiste da aposentadoria antiga e fica com a nova, tá? Não existe legislação hoje a respeito disso. Existe, tramitando na Câmara dos Deputados, alguns projetos para inserir isso na legislação. Muito bem. Então você fala, se não existe legislação a respeito, por que muita gente consegue fazer a desaposentação? Consegue porque é uma consequência da jurisprudência. É um direito adquirido que a pessoa tem de optar por um mais vantajoso, uma aposentadoria mais vantajosa. E foi exatamente isso que ocorreu hoje à tarde. Havia um recurso extraordinário de um aposentado do Rio Grande do Sul. Ele questionava exatamente que cancelasse a aposentadoria antiga dele e desse uma aposentadoria nova mais vantajosa. E, esse recurso entrou no STF há 2 anos atrás. Quem era a relatora era a ministra Ellen Grace, e a ministra deu seu voto favorável e o ministro Dias Toffoli pediu vista, ou seja, retirou o recurso para estudar ele mais atentamente. E ele só voltou agora com o seu voto, por causa do tempo que o STF dedicou ano passado ao mensalão, então isso ficou para agora. E hoje, nessa tarde, por 6 votos a 4, o Instituto da Desaposentação foi aceito pelo STF. Mais de 40 mil ações. Com repercussão geral, ou seja, todas as ações que estão correndo com esse mesmo tema, os juízes de primeira instância devem acompanhar o Supremo Tribunal Federal. E aí, quem ingressou com a ação da desaposentação, mas me parece, até eu quero que você esclareça, é a partir de quem aposentou até 91, salvo engano, ou é até para esclarecer? É assim, o STF ganhou, a desaposentação ganhou por 6-4, mas eles estabeleceram alguns parâmetros. A partir de 97, surgiu uma lei a lei da decadência, ou seja, quem tem um problema e não procura justiça de 97 para frente, 10 anos, não pode mais, decadência quer dizer, caducou o seu direito. Exatamente. Você perdeu o seu direito. Perdeu o exercício. Então, a partir de 97, entra essa lei da decadência. Então, as pessoas que aposentaram depois de 97, quem aposentou em 97, nós estamos em 2013, essa pessoa não pode mais pedir a desaposentação. Por quê? Porque o seu direito decaiu. E era preocupante porque eu acompanhei alguma coisa, e até em termos de informação, que
estava se dizendo até que teria que devolver dinheiro, né? Era uma coisa que preocupante. Ainda bem que só faltava o aposentado ter que devolver o dinheiro em parcelas. Houve algumas decisões, importante essa sua colocação, porque houve algumas decisões que os juízes aprovaram a desaposentação, mas obrigavam o segurado a devolver o que ele tinha ganho com a antiga aposentadoria. Tá? Isso é um absurdo, no nosso ver. Isso o tribunal reforma essa decisão. Por quê? Porque o benefício de uma aposentadoria, ele tem um caráter alimentar. Perfeito. Então, é um caráter alimentar, é com aquilo que ele nutre a sua família. Como é que ele vai devolver um dinheiro que ele gastou? Ele não tem aquele dinheiro. Perfeito. Então, portanto, não tem que devolver. Tá? Isso já também está decidido. Está pacífico, Está pacífico. Tá? A desaposentação também foi decidida hoje que não retroage, ou seja, é a partir do dia que você faz o pedido da nova aposentadoria. Então, você não pode voltar lá na sua primeira aposentadoria e receber o valor retroativo. Isso o STF cortou. Silas, eu acompanho você, o seu trabalho que você desenvolve também, e você escreveu um artigo numa revista. O tema é desaposentação pode aumentar o benefício. O que me chamou a atenção era exatamente o seguinte, são 500 mil aposentados no Brasil? Isso veja bem, o INSS, né, ele sempre que se vê envolvido em gastos, ele fala que é deficiente a sua receita, que é deficitário, e ele sempre exagera nas suas estatísticas. Portanto, essa estatística que eu vou dar é uma estatística do INSS. Eles dizem que existe 500 mil aposentados que não estão em casa, estão no mercado de trabalho. Ou seja, existe em potencial 500 mil aposentados que podem pedir esse benefício da desaposentação. Muito interessante. Tá? Efetivamente hoje, na justiça, você também escrevia, tem por volta de quantos? Mais de 50 mil ações de desaposentação? Na verdade, o INSS diz, e eu estou me baseando na estatística do INSS, que existe 70 mil ações pedindo a desaposentação. Eu creio que isso não é verdadeiro, doutor Cristiano. Isso não é verdadeiro porque quando surgiu o julgamento no Supremo Tribunal Federal, todas as ações foram sobrestadas, ou seja, ficaram suspensas. E o Supremo teve uma informação de apenas 5 mil ações. Então, tinham 5 mil ações sobrestadas. Então, essa estatística do INSS, ela é um pouco exagerada. Ele quer exagerar para mostrar que isso vai causar um déficit muito grande na sua receita. Perfeito. Nós estamos aí na questão da aposentadoria, a dona de casa está nos assistindo, o cidadão acompanhando isso. A pergunta que eu faço para você é em relação, hoje a dona de casa que nunca contribuiu, ela pode aposentar? Ou é difícil? Não. Veja bem, previdência social implica em contribuir. É um princípio contributivo. Eu contribuo para um bolo para depois dividir o bolo no futuro. Então, as pessoas que não contribuíram na confecção desse bolo não pode pedir uma fatia no futuro. Nem pela idade. Nem pela idade. Nem pela idade. As pessoas que aposentam para aposentadoria, que nós chamamos de aposentadoria por idade, que é, no caso, 60 anos para as mulheres e 65 para os homens, eles são obrigados a contribuírem 15 anos para a Previdência. Para aposentar por idade, né, vocês são obrigados a terem contribuído por 15 anos. Ou seja, 150 contribuições. Então tem que 150 contribuições.
Aí a pessoa ela quer contribuir, ela pode abrir o chamado carnezinho ou pode acessar a internet? Como é isso, Então, Silas? a dona de casa, ela pode ser uma contribuinte facultativa. Então ela vai, pega um carnê e contribui para o INSS e quando ela completar 60 anos, se ela tiver vertido 15 anos de contribuição, ela tem o direito à aposentadoria. Então a dona de casa pode fazer isso. É o chamado contribuinte facultativo, porque ela não é obrigada a contribuir. Não é como nós que trabalhamos, quem trabalha é obrigado a contribuir. É Sim. Obrigatório, é compulsório a contribuição. Em que pese o Brasil deixar de ser hoje, nós sabemos já um país jovem, que isso já deixou de ser muito tempo, que é um país hoje, eu digo, de pessoas experientes, né? Não de idoso, mas pessoas experientes. 65 anos hoje, o ser humano, ele ainda está jovem, né? Então essa razão que você talvez tenha explicado, que existe muita gente hoje na ativa que leva a experiência de vida e continua recebendo essa contribuição, né? Porque ele contribui, ele aposentou, mas ele continua trabalhando, né? Na verdade, eu penso assim, né? A pessoa trabalha numa multinacional, tem um bom salário, né? Um salário compatível. Uma pessoa, vou dar um exemplo, uma pessoa de classe média, né? Ele trabalha numa multinacional, numa Volkswagen, numa Ford, né? O que acontece? Ele aposenta. Vai lá ganhar os seus 2.000, 3.000 reais por mês. Uhum. Cai aí 80% da sua renda. O que ele faz? Ele aposenta e volta para o mercado de trabalho. Uhum. Tá? Importante ressaltar, doutor Cristiano e o seu telespectador, importante ressaltar que se você aposentou e contribui com um salário mínimo, não vai valer a pena a desaposentação. Então, isso é interessante. A desaposentação só vai fazer efeito se você contribuir pelo máximo. Se você contribuir pelo mínimo, você vai fazer novos cálculos e vai ver que a sua aposentadoria vai cair. Então, não vale a pena você fazer a desaposentação. Então, a desaposentação, o telespectador tem que tomar o seguinte cuidado. Ele tem que pedir um cálculo, se ele é uma pessoa que aposentou e voltou ao mercado de trabalho, ele tem que fazer um cálculo como se ele fosse aposentar hoje, ele pede a um advogado ou um calculista que faz cálculos previdenciários, né, quanto que ele iria receber. E aí ele compara com o que ele está recebendo naquela aposentadoria antiga. Se for maior, obviamente que vale a pena pedir a desaposentação. E a preocupação do telespectador e do cidadão aposentado é aquela situação. A desaposentação é um processo automático, não é que ele vai ficar desaposentado, é uma coisa... Explica isso. Muito bem perguntado. É uma coisa simultânea, né? Quando o juiz cancela, dá a sua decisão na sentença em cancelar aquela aposentadoria, ele automaticamente está deferindo o novo benefício. É simultâneo. Ele não fica absolutamente sem receber. É casado, né? É casado. Ele sai daquela aposentadoria menor e cresce. E isso tem casos, né? Nós já fizemos alguns cálculos, né? Eu e os meus parceiros que trabalhamos em desaposentação, de aumento até de R$1.000 na aposentadoria. Olha que maravilha. Então, é importante, né, aquela pessoa que está trabalhando, que continua trabalhando sendo aposentado, é importante ele procurar um advogado, um especialista da área previdenciária e verificar se vale a pena ele fazer a desaposentação dele. Olha aí, eu estou conversando com ele, Dr. Paulo Silas de Oliveira. Eu quero a sua ligação. Nós estamos falando sobre aposentadoria, um tema muito interessante que nós estamos falando aqui. Eu quero a sua pergunta no 2379-4733. Já tem várias participações, mas eu quero que você ligue e pergunte, porque o nosso bate-papo é assim, é gostoso, é informal, como é toda quinta-feira.
Então, isso é uma coisa que esclarecedora, porque ele entra com o processo, através de um advogado, para que ele possa pedir essa desaposentação. Mas primeiro, é óbvio que esse profissional ele vai fazer o cálculo para ver se É evidente. É viável, não é? É viável essa questão. Hoje, em termos de projetos no Congresso Nacional, você que acompanha essa área, o que teria de benéfico ou não benéfico ao cidadão brasileiro em termos de aposentadoria? Já foi decidido alguma coisa lá? Então, existem vários projetos tramitando hoje no Congresso Nacional. Um deles, que eu reputo um dos mais importantes, é aquele que elimina o fator previdenciário. Esse malvado fator previdenciário, que abaixa o benefício em até 50%, às vezes, no caso. Então, esse fator previdenciário foi criado lá atrás no governo Fernando Henrique Cardoso. Todo mundo é contra esse fator, mas ele passou por todo o governo Fernando Henrique, o governo Lula, estamos no governo Dilma, já com 2 anos, Ninguém e o mexe. fator previdenciário está intocável. Sim. Então existe um projeto, né, que elimina o fator previdenciário e cria o sistema 85-95. O que é o sistema 85-95? É a soma da idade e da contribuição. No caso da mulher, se der 85, a soma da idade. Então você tem 60 anos e tem 35 anos trabalhado, você tem 95. Contribuições. 95. Ah, sim. Sendo 95, você pode aposentar. Esse é um projeto, né, de autoria do senador Paim. Está sendo debatido com as centrais sindicais, com os sindicatos de aposentados, com a Federação dos Aposentados, e nós esperamos que o governo se mexa, né, e aprove, eliminando esse fator previdenciário, que é um mal muito grande para os aposentados. Silas, uma coisa que eu vou te perguntar é o seguinte, a melhor aposentadoria, como se diz, é do governo ainda? Porque, só para completar essa pergunta, em que pese credibilidade de grandes instituições financeiras, mas a do governo é a mais segura, não é isso? A do governo é a mais segura. Né, o INSS faz parte do governo, Sim. né, da União. Então, é uma coisa segura. Mas podemos dizer que hoje já existe aposentadorias complementares, né, tanto pública, que é o caso das aposentadorias dos fundos de pensões, que faz uma suplementação, uma complementação na aposentadoria. Então, são os funcionários que trabalham na Petrobras, que trabalham no Banco do Brasil, que trabalham na Caixa Econômica Federal. E essa que o banco vende? Essa é a chamada aposentadoria privada. Então, é essa que eu questiono. Tá? Essa é uma aposentadoria que hoje tem muito respeito. Sem dúvida. E muita gente faz esse tipo de aporte. É muito importante, porque é uma segurança que você faz para complementar a sua aposentadoria pública. Tá? Muito Hoje bom. nós temos instituições financeiras de grande porte e confiáveis que nós podemos acreditar e fazer. Muito bom. Eu vou te pedir 1 minuto porque eu vou chamar um pequeno breakzinho. Você não saia daí, eu quero a sua ligação no 2379-4733. Eu estou conversando com ele, Dr. Silas. Ele é um expert em aposentadoria. Eu quero a sua ligação. Eu tenho várias participações aqui. Eu quero que você ligue, esteja comigo, participando. E eu agradeço desde já por você estar aí na sua casa. Eu aqui na Rede Eco TV, fazendo sempre o melhor para você. Volto já.
Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha e está comigo no meu programa Dr. Cristiano para você, ao vivo. Eu estou aqui com ele, Dr. Silas, é um expert no assunto, estamos falando sobre desaposentação, sobre aposentadoria, então faça a sua pergunta. Eu já vou fazer algumas perguntas aqui para o doutor, porque nós vamos entrar também agora num outro tema. Ele é conselheiro da Ordem dos Advogados, seccional São Paulo, pela cidade de Santo André. Vamos saber o que um conselheiro da Ordem faz, é muito importante. Vamos à pergunta do José Carlos. José Carlos, da cidade de Adema. José Carlos, um grande abraço para você. Obrigado por você estar comigo. Com esta nova lei, os benefícios vão ajudar mais a população? José Carlos, essa não é uma lei, isso não é uma nova lei, isso é uma decisão judicial. Então, essa decisão judicial só vai beneficiar aquele que já é aposentado e continua trabalhando e vertendo contribuições ao INSS. Somente esse. Muito bom. A Silvia Gonçalves. Silvia, um grande abraço para você, por você estar comigo, para toda a sua família. Ela é de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo sempre comigo. Ela pergunta, com a desaposentação, o segurado deixa de receber normalmente? Então, é a Silvia? É a Silvia, Silvia, eu havia dito aqui para o doutor Cristiano, há uma simultaneidade, ou seja, o juiz decide cancelar aquele benefício antigo e imediatamente ele defere o benefício novo. Então, não fica sem receber um único dia. Muito bom. Sidney Santana, aqui da nossa cidade de Santo André. Sidney, um grande abraço para você, obrigado por você estar comigo. Ele pergunta, como posso aumentar a minha renda? Talvez a pergunta que você esteja fazendo na contribuição, talvez, mas eu quero que o doutor responda, doutor. Como ele pode aumentar a renda dele? Aumentar a renda. Bem, a pergunta, qual é o nome do nosso telespectador? Sidney Santana, aqui de Santo André. Sidney, é o seguinte, aumentar a renda. Se você for aposentado, se você já for aposentado e estiver trabalhando, você deve contribuir. Se você contribuir pelo máximo, você pode usar a desaposentação e com isso aumentar a sua renda. Agora, se você ainda não aposentou e quer ter no futuro uma renda melhor, você tem que pagar pelo máximo, que é hoje R$ 4.159. Você tem que pagar, se você é empregado, 8% desse valor. Muito bom. De 8% a 11% desse valor. Luiz Adriano, senhor Luiz Adriano, um grande abraço para você, Luiz, por estar comigo aí na cidade de São Bernardo, a minha querida São Bernardo do Campo. Muito obrigado. Ele pergunta, eu me aposentei em 1985, mas continuei trabalhando até hoje. Eu posso pedir o benefício? E aí, doutor Silas? Então, Luiz. Senhor Luiz, o senhor, em tese, deverá ter até direito a algumas revisões. O senhor aposentou há bastante tempo atrás. Eles dizem que a partir de 97, com a lei da decadência, a pessoa não teria o poder de pedir a desaposentação. Mas nós entendemos, isso é um entendimento meu e de alguns colegas, que a lei de 97, ela não pode retroagir para prejudicar. Ou seja, o senhor aposentou em 85, essa lei não existia. E essa lei foi feita em 97, foi elaborada em 97. Ela não pode voltar para prejudicar o senhor. Então, eu aconselho o senhor a procurar um advogado e verificar se o senhor tem direito ou uma revisão ou a desaposentação. Muito bom. Senhor Gersone Alves, Gersone Alves, eu acho que a produção colocou isso aqui, Gersone Alves, da cidade de São Bernardo do Campo, um grande abraço para o senhor, obrigado por o senhor estar comigo. Sou aposentado por invalidez, eu tenho algum benefício? Eu me aposentei em 1989 por invalidez. Tá, então veja bem. Senhor Gersone. Quanto à desaposentação, senhor Gersone, o senhor não tem direito por invalidez, por quê? Teoricamente, você não está trabalhando, então você não está contribuindo para o INSS. Portanto, você não pode pedir uma outra aposentadoria. Tá? Agora, o senhor pode procurar um advogado e verificar se o senhor não tem direito a alguma revisão.
Isso é uma coisa que eu aconselho a todos os aposentados que estão me ouvindo aqui, peçam à agência do INSS uma cópia do processo administrativo, que você tem direito de pedir isso, procure um advogado da sua confiança e verifique se você pode ou não ter direito a uma revisão. Muito bom. Seu Antoniel Rubens, ou Antônio Rubens, Antoniel Rubens, da cidade de Mauá, minha querida cidade de Mauá, sempre comigo, um grande abraço a todos que estão me assistindo aí em Mauá. Uma dona de casa que falta 3 anos para pagar, pode pagar tudo de uma vez, doutor Silas? Antoniel. Seu Antoniel, não, ela não pode fazer isso. Ela tem que pagar mensalmente a sua contribuição. Ela não pode pagar de uma vez e aposentar, né? Porque senão isso era como você pagar, eu vou pagar meus 30 anos e vou aposentar. Não, isso não é permitido pela lei. Eu vou te fazer uma pergunta que está relacionada exatamente à Previdência também, mas eu sei que você tem condições de responder. A respeito da lei do LOAS. Muitas pessoas estão doentes, ficam de uma forma sem poder até receber qualquer situação. O que é o LOAS e qual é esse benefício que a pessoa pode socorrer? Bem, ele falou LOAS. Isso é uma sigla que quer dizer Lei Orgânica do Serviço Social. Então, o LOAS é um benefício que é administrado pelo INSS, mas não é dinheiro oriundo da Previdência. É um dinheiro oriundo da Seguridade Social, que é a responsabilidade da União. Quem tem direito ao LOAS? Em primeiro lugar, o LOAS é um benefício, tá, de um salário mínimo. É um benefício que não existe a mais de que um salário mínimo. Quem tem direito ao LOAS? Uma pessoa, um deficiente que não tem condições de trabalhar e que não tem família, não tem ninguém que possa ajudá-lo. Uma pessoa deficiente que não pode trabalhar, não tem condições de trabalho e mora com algumas pessoas cuja média da renda familiar seja, no máximo, 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo? 1/4 do salário mínimo. Então, se você mora com uma pessoa que ganha hoje um salário mínimo, não é? O salário mínimo hoje está nacional 678. Vamos arredondar para 700, né? 1/4 de 700 400 e... Não, é menos. Não, menos. 300 e... 200 e qualquer coisa. Então, veja bem, para a pessoa ganhar o LOAS, tá? A renda familiar, tá? A média da renda familiar não pode ser superior a esses R$300, que é um absurdo, né? Muito bom, muito bom. E a outra pessoa que pode ganhar o LOAS são os idosos, acima de 65 anos. Uma pessoa acima de 65 anos que não tenha condições de trabalho, ele também pode pedir esse benefício. Muito interessante. Então você tem o idoso lá... O idoso, tá? Para o INSS, o idoso é 65 anos. Para o Estatuto do Idoso, é 60 anos. 60 anos. Existe a diferença, exatamente. Silas, conselheiro da OAB, foi eleito agora pela cidade de Santo André. Hoje, Santo André, nós temos o nosso presidente, Dr. Fábio Picarelli. É uma grande expressão aqui da nossa cidade e também da regional. Foi muito bem votado. Na chapa dele, Santo André teve a felicidade de indicar 3 conselheiros, salvo engano, não é isso? Que você é um deles. O que é a figura do conselheiro e o que faz um conselheiro da Ordem dos Advogados? Meu conselheiro. Na verdade, funciona da seguinte forma. Nas últimas eleições da OAB, foram 2 pleitos, foram 2 eleições que aconteceu, né? A primeira eleição foi aquela que o advogado escolheu o presidente
e a diretoria da subseção, que no caso é o Dr. Fábio Picarelli, a quem nós mandamos aqui um grande abraço. Um grande abraço, né? E a sua diretoria, que ganhou por esmagadora votação aqui em Santo André, né, pelo trabalho profícuo que eles estabeleceram nesses últimos 3 anos. E a outra eleição é a eleição da seccional de São Paulo, cuja a chapa foi encabeçada pelo Dr. Marcos da Costa, que já esteve aqui no seu programa. Dr. Marcos da Costa, com a sua diretoria e o seu conselho. A chapa do Dr. Marcos da Costa era composta de 5 membros da diretoria executiva e 170 conselheiros, que representam, você pode pensar... O estado de São Paulo. O estado de São Paulo, que é um estado que tem quase a metade dos advogados do Brasil. Para você ter uma ideia... É a maior unidade da federação. É a maior unidade da federação. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje congrega 750 mil advogados, dos quais 250 mil estão no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Isso é quase 48% dos advogados do Brasil estão no estado de São Paulo. Então, a chapa do Dr. Marcos da Costa, né, que ele e os seus 170 conselheiros representam os 250 mil advogados no estado de São Paulo. Muito bom. Santo André hoje tem 3 conselheiros, né? É uma força muito grande, né? Ter o privilégio, é lógico que eu digo privilégio porque isso para nós é uma coisa muito boa, mas é fruto de um trabalho, de uma liderança capitaneada pelo Dr. Fábio Picarelli e por toda a sua diretoria. Isso não é uma grande conquista para nós advogados? Não tenha nenhuma dúvida, isso é uma grande conquista e isso realmente é fruto do trabalho belíssimo da equipe do Dr. Fábio Picarelli nos últimos 3 anos. Quer dizer, a Seccional São Paulo enxergou na subseção de Santo André uma subseção forte, uma subseção com liderança, uma subseção que fez as coisas próprias para o advogado. O advogado de Santo André é um advogado satisfeito. Tem uma sala, a sala dos advogados na Justiça Estadual, eu digo com certeza, é a melhor sala do estado de São Paulo. Muito bom. Doutor Silas, meu conselheiro, né? Nosso conselheiro regional. A pergunta que eu faço, aliás, foi na minha chamada, eu argumentava sobre isso. Não existe um contrassenso. Nós elegemos o nosso seccional, São Paulo, a maior unidade da federação, em termos de OAB nacional. Então, elege a subseção através do voto direto. Então, mas o que eu pergunto é o seguinte, nós somos sistema presidencialista. Por que nós não podemos eleger o presidente da OAB nacional? E como é feita essa indicação dos conselheiros? Doutor Cristiano, é muito importante isso. E eu participei da última reunião do Conselho, se deu agora no segunda-feira, dia 18, onde participaram da reunião o doutor Durso e mais os demais conselheiros federais, porque o Conselho Federal é diferente das seccionais. O Conselho Federal são 3 conselheiros federais por unidade da federação. É como se fosse o Senado. Perfeito. Certo? Então, a eleição no Conselho Federal, ela se dá indiretamente. É uma coisa totalmente arcaica. E não é democrático fora do seu isso. tempo. Fora do tempo. Principalmente em falando de OAB, que é uma entidade extremamente transparente, com credibilidade, democrática, uma entidade que defende o Estado democrático de direito. Não pode jamais, não poderia jamais ter uma eleição indireta. E isso vai ser a grande bandeira dos nossos conselheiros federais, apoiado por São Paulo. Muito Nós bom. aprovamos por unanimidade, na última reunião, que a bandeira principal de São Paulo vai ser trabalhar
para que a eleição do presidente do Conselho Federal seja eleito diretamente por todos os advogados do Brasil. Muito importante, Tá? porque... Estou falando isso porque a OAB está acontecendo que os estados do Nordeste e do Norte se unem. Nós não tivemos um presidente daqui, das Desde o paulistas. aprobato Desde Machado, nós não temos nenhum presidente paulista. Isso é fruto dessas alianças que é feito entre o Norte e o Nordeste e ficam revezando. Uma hora é um presidente do Norte, outra hora é um presidente do Nordeste. Então, isso não quer dizer que esses presidentes não estejam fazendo um bom trabalho. Pelo contrário, o doutor Ofir Cavalcante, que desenvolveu um belo trabalho maravilhoso. Mas isso não é democrático e a OAB não pode dar esse péssimo exemplo, né, no nosso país. Exatamente. Nós falávamos a respeito da força que é hoje o Grande ABC. O Grande ABC ele é uma força através da Ordem dos Advogados. Nós somos quase 16 mil advogados na nossa região, salvo engano. Nós vamos ter uma posse agora, né, no dia 28. O que eu pergunto para você como conselheiro, Silas, você acha que não está na hora de nós termos um tribunal de prerrogativas, lutar para isso? Foi uma das grandes propostas também. Fala um pouco a respeito desse tema. Muito, muito bem lembrado. Em primeiro lugar, todos vocês estão convidados, né, para a posse, que vai ser uma posse conjunta das outras subseções. São Bernardo, Santo André, São Caetano, Mauá, Diadema e Ribeirão Pires. Isso. Tá? Vai ser uma posse conjunta que vai acontecer dia 28 às 19 horas lá no Teatro Municipal, aqui no Teatro Municipal de Santo André. E eu vou estar lá com o programa cobrindo exatamente essa posse. Que ótimo, que ótimo. Então, a pergunta... nós temos hoje um tribunal de ética, precisamos ter um tribunal de prerrogativas. Exatamente. Então, isso inclusive foi bandeira da nossa campanha. A campanha do Dr. Fábio constava regionalizar as prerrogativas, que hoje fica lá em São Paulo, né? E então, nós conseguimos isso. As prerrogativas não serão mais só em São Paulo, elas serão regionalizadas. Então, todo o estado de São Paulo, Campinas deverá receber uma regional da prerrogativa e Santo André também vai receber uma regional das prerrogativas, que vai cuidar das prerrogativas dos advogados de todo o Grande ABC. Que maravilha. Então isso já foi uma das bandeiras. Uma das bandeiras do Dr. Fábio que vai, se tudo correr bem, no dia 28, daremos posse a um advogado que cuidará dessa grande comissão, né, que é ser o advogado dos advogados. Muito bom. Lá no dia 28, vai estar o Dr. Marcos da Costa, estará toda a diretoria também de Seccional de São Paulo. A Seccional de São Paulo estará presente, né, no evento, um evento. Nós estaremos lá, o Dr. Cristiano vai cobrir o evento, né? Então, todos estão convidados, vai ser muito bonita a cerimônia. E o Dr. Fábio já sai fazendo um gol de placa, né? Uhum. Emplacando, primeiro, a honra de receber todas as subseções aqui na cidade de Santo André. Isso já é um grande prestígio para nós. E é um marco, né? Porque você unir todas as ordens dos advogados, isso é muito importante, isso demonstra a força, a unidade, né? A unidade da ordem dos advogados, como nunca teve. E o que eu percebo hoje, que essa união e essa unidade da ordem dos advogados é uma coisa fundamental para a sociedade, porque quem ganha é a sociedade, não é? Exatamente. Desde o início que o Dr. Fábio tomou posse na outra gestão, mensalmente, né, há uma reunião entre os presidentes
das subseções aqui do ABCD-MR. Tá? Eles estão tanto é assim que o número de conselheiros da região foi expressiva na chapa do Dr. Marcos da Costa. Sim. Né? Teve um representante, o Dr. Uriel, em São Bernardo, Dr. Sidney Levorato de Mauá, a doutora Rosângela Negrão de São Caetano, né? E aqui em Santo André nós somos em 3, o Dr. Márcio Camarosano, Dr. Raimundo Salles e eu. Então nós somos um grupo que está extremamente unidos, trabalhando em bancada lá na seccional, para trazer coisas importantes para o nosso ABC, que hoje, como você falou, é uma grande força. Sem dúvida. Silas, nós estamos caminhando para o final do programa. Esse bate-papo ele é rápido, ele é gostoso, né? Aliás, eu fico muito contente em recebê-lo no meu programa, né? Eu que agradeço. O programa está de portas abertas para você, o nosso conselheiro da Ordem, o conselheiro regional. Nós sabemos dessa grande importância e principalmente da sua experiência como profissional, como pessoa madura, consciencioso. E você faz jus exatamente o título que você foi eleito, conselheiro. Conselheiro, ele compõe, ele tem aquela visão. Então eu fiquei muito feliz de recebê-lo. Então eu queria ouvir as suas considerações finais, as câmeras são suas. Então, doutor Cristiano, nós estamos conselheiro, né? É uma coisa passageira e nós vamos procurar desempenhar da melhor forma possível, né? Uma das nossas bandeiras, além das demais, dar um pouco mais de autonomia à subseção. Hoje, as subseções não têm autonomia financeira. Exatamente. Tá? Nós vamos brigar, no bom sentido, em São Paulo, para trazer alguma autonomia financeira para as subseções. Tá? Se não for 100%, se não for integral a autonomia, porque isso praticamente é impossível, mas que seja uma autonomia parcial. Tá? Essa é a nossa luta como conselheiro, né? E terminar dizendo que, coincidentemente, o seu programa deve ter sido o primeiro, né, a estar aqui debatendo um tema extremamente atualizado. Nós tivemos hoje uma votação histórica no Supremo Tribunal Federal, onde eles asseguraram aquele aposentado que está contribuindo, né, e não tinha absolutamente nada. Ele simplesmente contribuía para o enriquecimento do INSS. Hoje ele terá sim, ele terá direito a uma aposentadoria melhor, né, do que a antiga. Então é um dia histórico e você está fazendo história, tá? Em levar esse conhecimento novo ao seu telespectador. Você está de parabéns. Muito bom. Silas, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e estou sempre à disposição do seu programa e à disposição do telespectador, à disposição dos advogados da região. Estamos à disposição como conselheiro, como membro da equipe do Dr. Fábio Picarelli. Muito bom. Eu quero agradecer você que esteve comigo em mais um programa Dr. Cristiano para você. Feliz, como sempre digo, com a sua presença. Existe uma frase que se diz que sozinhos podemos chegar, mas juntos iremos mais longe. Então estamos juntos todas as quintas-feiras, levando informação, entretenimento de forma diferenciada, pois esse sempre será e foi o meu propósito. A excelência de um trabalho bem realizado. Obrigado por você estar comigo. Você hoje não pode perder o programa do Eco Debates, do meu grande amigo e apresentador também aqui da Rede Eco TV, Tony Duarte. Eu estarei participando e dando uma opinião a respeito de 3 temas muito interessantes. Minha amiga e meu amigo, obrigado. E até a próxima quinta-feira com o meu programa Dr. Cristiano para você.